Oi, pessoal! Eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda que estamos juntas para mais um momento de devocional. Bom dia, meninas! E o livro que a gente usa na nossa devocional é o livro Bom Dia, da Stormy Martin. E este e outros livros que têm edificado a minha fé cristã e a fé cristã de todos da minha casa estão aqui no box de informações com seus nomes, respectivos nomes, áreas da vida e links para que você possa adquiri-los e se tornar também um pouquinho mais parecida com Cristo. E eu já começo esse vídeo pedindo para você compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis, assim você cumpre o ID de Deus na sua vida e você também ajuda esse canal a crescer. O título da nossa devocional de hoje é Tornando-me Santa, e a autora indica que a gente leia durante o dia de hoje o livro de Levítico, capítulo 19, versículos de 1 até 10. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19, 2. O que vem à mente quando você reflete sobre santidade? Pensa em alguém perfeito e inatingível? Você se pergunta como ser santa? Em toda a história de Israel, a santidade foi crucial. Conforme era a santidade do povo, assim também era o estado da nação. A força espiritual e a força política pareciam andar de mãos dadas. Nos dias do rei Josafá, Judá venceu uma batalha porque o povo marchou cantando e louvando a Deus, pelo esplendor de sua santidade, como está descrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 27. Ao pensar como ser santa como Deus, considere esta boa notícia: Deus quer compartilhar a sua santidade. Ele não assume áreas superiores, dizendo, seja santo imediatamente. Em vez disso, ele lhe oferece a própria santidade, pedindo-lhe que participe dela. No Salmo 29, Davi nos encorajou a oferecer louvores a Deus pela força, glória e santidade do Senhor. Quanto mais elevarmos a cabeça e o coração para Deus em louvor, tanto mais ele se refletirá em nosso rosto e comportamento. Lembra-se de como o rosto de Moisés resplandecia após ter estado na presença de Deus? Ao adorar a Deus, você entra em contato com a beleza de sua santidade, o que lhe permite tornar-se santa e íntegra. Por isso, seu tempo de oração não deve ficar espremido em meio ao corre-corre. Você precisa de tempo com Deus para envolver-se em sua presença, permitindo que Ele a remodele. Cada vez que agir assim, você se tornará mais santa, mais semelhante a Ele. Amém? Glória a Deus, né? Que texto maravilhoso, né, meninas? Olha só, eu queria contar para vocês uma história. Ontem tá muito frio aqui no Rio de Janeiro e ontem eu fiz uma sopa de ervilha e fiz umas torradinhas. E aí a minha sobrinha tava aqui almoçando com a gente e aí a minha sobrinha falou assim: tia, olha lá, a Alice até pega a torrada do jeito que a senhora pega, assim. Aí eu olhei assim e dei um sorrisinho assim, aí minha sobrinha falou assim: a senhora fica toda orgulhosa, né? E é verdade, gente. Mas, assim, eu fico orgulhosa por vê-la parecida comigo nas coisas boas, mas também me entristece perceber que nos meus defeitos ela também vai se tornando parecida comigo, né? E isso também me ajuda, né? Porque aí eu percebo que eu tenho que mudar algumas coisas em mim, né? Como é mais fácil a gente enxergar o defeito no outro, né? Mas aí quando eu vejo algumas coisas dela assim que não tão legais, eu percebo que ela também tá me copiando, né? E aí eu começo a enxergar alguns defeitos que eu não enxergava na minha vida, né? Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Por que a Alicia até pega torradinha como eu pego, né? E por que ela gosta de passar batom como eu gosto, por que ela gosta das coisas que eu gosto, enfim, né? Ela tem várias coisas assim que ela faz que são coisas muito parecidas comigo, né? Ela é muito intensa, ela é muito emotiva e são coisas muito parecidas comigo. Mas por que ela é assim? Porque ela convive comigo. A Alicia tá comigo o dia inteiro, ela dorme, né?
comigo, ela tá comigo durante o dia. Então, assim, ela convive comigo, ela tá sempre comigo. Então, é comum que ela seja normal, ela se tornar muito parecida comigo. É óbvio. E aí, enfim, até por isso que eu defendo algumas relações, assim, da gente educar o filho, da educação em casa, enfim, todas essas coisas, porque realmente a gente vai tornar a criança mais parecida com a gente. E o que garante que essa criança seja uma boa criança, ela se tornar mais parecida com a gente? Que a gente não vai fazer essa criança se tornar com a gente aqui no nosso, né, na nossa mortalidade, né? A gente vai fazer essa criança se tornar mais parecida com Cristo, a semelhança de nós, né? Porque, na verdade, quando a gente passa tempo com Deus, mais tempo com Deus, o que a gente tá fazendo? A gente tá se tornando mais parecido com Deus, né? Por que Moisés, né, como ela diz aqui, descia com o rosto brilhando? Porque ele estava se tornando mais parecido com Deus, né? Ele brilhava, né? A luz de Deus resplandecia nele, porque ele estava passando muito tempo com Deus. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele se recolheu por 40 dias, né? O Espírito Santo levou para ser tentado e para jejuar, né? Durante 40 dias. Ele ficou ali em jejum e oração, para se tornar também mais parecido com Deus. E toda vez que ele se recolhia, ele ia ter um momento de oração. Porque é nesses momentos de oração que Deus tem condição de lapidar a gente. Então, assim, não é... Eu aceitei Jesus e isso era uma grande dificuldade que eu tinha na vida, que as pessoas diziam assim, entrou pra igreja, agora é santa. E não é assim, né, gente? Não é assim que acontece, né? A gente viveu lá os nossos anos de pecado, e aí a gente vai sendo lapidada pouco a pouco. E é incrível que você pode ter 20, 30 anos de nascida de novo, de vida cristã, e você vai notar que se você der liberdade para o Espírito Santo, ele vai continuar mudando coisas em você. Então, assim, a gente vai passar a vida sendo lapidadas, né? Porque realmente se tornar parecido com Deus é se deixar ser lapidada. E como que o Espírito Santo tem essa liberdade para trabalhar na gente? A primeira liberdade que o Espírito Santo tem o primeiro meio dele chegar, né, que ele tem que ter essa liberdade, é dele conseguir falar com a gente, né? E como que ele vai conseguir isso? Se a gente tiver tempo com Deus, né? O Espírito Santo não vai conseguir falar com a gente de outra forma, porque senão a gente vai emudecer ele, a gente não vai conseguir ouvir a voz dele, né? Então a gente precisa realmente reservar tempo com Deus, tirar tempo para falar com Deus. E não pode, como a autora diz aqui, a Stormy diz aqui, que não pode ser no meio do corre-corre. O nosso tempo de oração não pode ser no meio do corre-corre do nosso dia. Porque se for no meio do corre-corre, a gente não vai ter condição de ouvir a voz de Deus. A gente vai entrar na presença de Deus, falar e sair correndo, né? O pastor Abe Uber, ele dá um exemplo muito bom, que ele fala assim, que a mulher entrou na presença de Deus, e aí é claro, né? Uma caricatura que ele faz, né? A mulher entrou na presença de Deus e aí ela falou assim, Deus, eu tenho que fazer isso hoje, e eu peço para o Senhor abençoar, e eu preciso disso, e eu peço que o Senhor abençoe minha mãe, minha família, meus filhos. Aí ela fez todos aqueles pedidos e ela falou, e eu te amo, tá? E tchau. E saiu assim da presença de Deus. Aí o pastor Abe Uber disse que Deus ficou assim, minha filha, eu queria também te falar que eu também te amo, né? Tipo assim, eu não tive tempo de falar com você, né? Então a gente não pode entrar na presença de Deus nessa correria, sabe? A gente leva todas as nossas petições a Deus, mas a gente tem que esperar também alguma coisa de Deus, né? Porque é realmente neste momento que a gente vai se tornando santa, que ele vai lapidando, que ele vai mostrando onde estão os nossos defeitos, que ele vai mostrando o que a gente tem que mudar, que ele vai mostrando o que ele quer trabalhar na gente. Então são nesses momentos de estar na presença de Deus com o coração quieto, né? E eu sinto que essa correria não é só, Larissa, eu vou deixar de fazer, de trabalhar, de viver, de cuidar dos meus filhos para... Não é só você parar. Você tem que estar com o seu coração quieto. E eu te digo isso porque eu tenho muita dificuldade disso. Eu sou uma pessoa muito intensa e
Eu sempre quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, então eu tenho muita dificuldade de calar o meu coração, sabe? Agora eu estou na presença do meu Deus e parece que quando realmente eu consigo fazer isso, desculpa, pessoal. Quando realmente eu consigo fazer isso, eu consigo sair dessa presença de Deus assim, modificada, remodelada, sabe? E aí eu sinto que eu tô me tornando um pouquinho mais parecida com esse Deus. Então, a dica prática que eu posso te dar hoje é assim: conviva mais com Deus, sabe? Conviva com tranquilidade de espírito, almoce com Deus. Vá tomar banho, né, com Deus junto com você, vá para o trabalho com Deus, esteja com Deus, conviva com Ele o tempo todo, né? A palavra diz pra gente estar sempre em oração, né, no Espírito. Então, conviva com Deus o tempo todo, leve tudo a Ele e espere dele, sabe? Tenha essa como é que eu posso dizer? Tenha esse coração aberto, esse entusiasmo de saber que Deus vai te responder também. Então, leve o seu espírito a Ele, mas também esteja aberto para que Ele fale com você, para que Ele esteja com você. E eu tenho certeza que quando você começar a conviver com Deus dessa forma, você vai ser grandemente abençoado e as pessoas vão começar a notar a diferença em você. Elas vão falar: nossa, como você tá mais calma, nossa, como você está mais longânima, né? Como você está mais bondosa, que domínio próprio é esse? Porque os frutos do Espírito vão começar aí a surgir em você, né? Porque o Espírito Santo vai ter liberdade para te lapidar. Então, passe tempo com Deus, deixa a luz dele resplandecer através do seu rosto. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu te adoro por tua grandeza e bondade. Ajuda-me a revestir-me da beleza da tua santidade, enquanto passo um tempo na tua presença. Capacita-me a me tornar mais semelhante a ti, de modo que a tua santidade me complete. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento que nós passamos juntas. Glória a Deus porque estamos nos tornando um pouquinho mais santas cada vez que a gente fala do nosso Deus, cada vez que a gente ouve alguma coisa do nosso Deus. E muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Se você foi edificada de alguma forma por esse vídeo, se você foi abençoada de alguma forma, se ele falou ao teu coração, por favor, não deixa de curtir esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todas as boas novas que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração e que eu tenho tentado traduzir em conteúdo para vocês. Nesse canal você encontra receita, maternidade, educação de filhos, vlogs e uma infinidade de coisas além dessas devocionais diárias, né? Que pela força e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele permitir, estaremos aqui fazendo-as. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigada por tudo, obrigada pela tua companhia. Um beijo, até a próxima, se assim Deus nos permitir. E fiquem com Deus. Tchau!